18h18, o Radar de Notícias está de volta para o segundo bloco e hoje a nossa entrevista vem para este bloco. Tradicionalmente você está acostumado a acompanhar as nossas conversas no terceiro bloco, mas neste segundo bloco, nesta terça-feira, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, dividir a bancada com a vereadora Fernanda Curti do PT, que está aqui comigo, a quem eu agradeço pela participação, por voltar aos estúdios do Radar de Notícias. Portanto, vereadora, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vindo ao Radar mais uma vez. Boa noite. Obrigada, André. É uma satisfação estar aqui junto contigo e com todo o público do Radar que acompanha aqui a nossa entrevista. Vamos lá, muitos assuntos para nós tratarmos, uma pauta extensa, noticiário com muitos desdobramentos, muitas informações. Vereadora, eu quero começar a nossa entrevista, nós vamos falar sobre alguns projetos de lei de sua autoria, outros que a senhora assinou, mesmo não sendo a autora do projeto, mas eu queria começar a nossa entrevista repercutindo com a senhora uma notícia exclusiva que nós trouxemos ontem, que ainda eu julgo que a repercussão, pela gravidade do caso, está muito aquém do que eu julgo necessário, mas enfim, e para a nossa audiência rotativa, para quem não acompanhou ontem e está nos acompanhando hoje, eu vou resumir bem resumidamente, com o perdão do pleonasmo, para contextualizar o nosso telespectador. Na tarde de ontem, o Radar de Notícias informou em absoluta primeira mão, com absoluta exclusividade, que o prefeito Lucas Sanches fez uma nomeação irregular para o seu secretariado. O secretário Rodrigo Redoski, da SD7, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação, no momento de sua nomeação, em 1º de janeiro, ele estava e ainda está vinculado no cargo que ele ocupava, ele que é servidor concursado no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e atuando aqui em Guarulhos. A Constituição Federal veda expressamente no artigo 37, inciso 16, o acúmulo de remuneração no serviço público. Para que ele pudesse ser nomeado secretário, ele deveria ter conseguido ou a licença não remunerada ou ter sido exonerado do cargo no Tribunal Regional do Trabalho. Nós questionamos, demos ontem a versão do secretário, questionamos a prefeitura, já estamos com cerca de 35 horas de silêncio absoluto da prefeitura, o que eu lamento. Então, esse é o contexto. Uma nomeação irregular e até o presente momento não temos nenhum desdobramento, nenhuma atitude por parte da prefeitura. Questiono a senhora, o que a senhora pensa sobre isso? Qual a sua avaliação sobre este caso revelado em primeira mão pelo Radar? Perfeito. André, antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria só aqui de publicamente me comprometer com todo o funcionalismo da cidade de Guarulhos, que hoje se reuniu, convocado pelo sindicato, na porta da prefeitura para reivindicar o ajuste salarial. O prefeito Lucas, que se diz tão diferente do Guti, está seguindo a cartilha do Guti de oferecer apenas 2% de aumento para os servidores e servidoras aqui da nossa cidade. E eu quero reafirmar o nosso compromisso na luta por um reajuste compatível com o que o sindicato está reivindicando, que, salvo engano, é de 8%, para uma categoria que está há 8 anos, que foi o período da gestão do prefeito Guti, sem ter um aumento real. Eu passo, os vereadores passam, o prefeito Lucas passa, mas o funcionalismo público fica e é quem garante que o serviço público da cidade de Guarulhos aconteça em todas as áreas. Aliás, eu até desafio os vereadores que gostam de ir nas unidades do atendimento público, assediar servidor municipal, de um dia sentar lá na ponta e fazer o atendimento que essa categoria presta para o município, para ver o quanto esse é um reajuste que é justo, que é necessário e que a prefeitura está devendo. Então, quero aqui reafirmar meu compromisso com o funcionalismo público. Referente a essa nomeação irregular, o André, a atual gestão sempre fala muito da sua capacidade técnica, que montou um time com uma capacidade técnica excepcional. Aí eu pergunto, não tinha nenhum desses técnicos observando essa nomeação? Como pode a prefeitura tomar uma decisão que é contrária ao que a Constituição estabelece, fazer o pagamento desse servidor nomeado em cargo de confiança e não tem nenhum técnico observando que isso é inconstitucional, que isso não pode, que isso inclusive gera o crime de improbidade administrativa? Ou seja, essa capacidade técnica tinha que ter sido colocada para jogo agora. Eu acompanhei as mensagens que aqui o Radar noticiou, que você publicou aqui sobre a resposta do secretário.
E aí eu quero destacar um ponto muito importante. Não pode o secretário dizer que não vai devolver o valor porque tem rescisão e tem qualquer outra situação. Ele precisa devolver esse valor e passar pelo procedimento correto. Não pode ser apropriado o valor que foi recebido de forma indevida sob a justificativa que ele vai receber uma rescisão. Então, esse é um caso grave que mostra mais uma vez que essa capacidade técnica que a prefeitura, sob a gestão do prefeito Lucas, vem de ter, ela não é real, a ponto de deixar algo tão simples quanto isso passar batido. A nomeação do secretário devia ter sido feita a partir do momento que tivesse a exoneração em mãos, e não o pedido dela. Ou seja, o secretário tomou uma decisão de forma consciente, porque ele sabia que não tinha a exoneração na mão, fez o pedido. Fazer o pedido qualquer um faz, tem que ter a documentação autorizando esse afastamento dele ou a exoneração, né, como foi os 2 pedidos que ele justificou ter apresentado. E a prefeitura também é responsável porque precisava ter a exoneração em mãos para fazer a nomeação. Então, esse é um caso que precisa ser investigado, é um caso que precisa ser levado ao Ministério Público, é um caso que já está na mão do nosso jurídico e que certamente a oposição vai atuar. É importante ouvir esse posicionamento da senhora, porque eu digo, repito, seguirei dizendo, me espanta o silêncio quase que generalizado da Câmara de Vereadores. Se isso não é motivo de apuração, o que será? O que será? Então, eu fico feliz de saber que o jurídico do mandato da senhora está se debruçando sobre isso, para que, talvez, a gestão do prefeito opte deliberadamente por negligenciar respostas a este programa. Será que, com as providências que podem vir a ser tomadas pelo mandato de alguém democraticamente eleito, a prefeitura adotará o mesmo caminho? Não sei. Eu apenas lamento, viu, vereadora, que a prefeitura deliberadamente tenha optado por se calar diante da minha demanda. E criaram recentemente o impostômetro aqui na cidade de Guarulhos, né? Eu vou criar aqui a partir de agora o respostômetro e vou atualizar diariamente o tempo de silêncio da prefeitura diante desta demanda que eu apresentei. Mas enfim, vamos adiante porque nós temos outros assuntos importantes para tratar. Vereadora, a senhora anunciou no início dessa semana ou no final da última semana, peço desculpas pela confusão temporal, tivemos um feriadão prolongado, que processaria o vereador Kleber Ribeiro por violência política de gênero, calúnia e difamação, em razão de episódios ocorridos na sessão da última quarta-feira na Câmara de Vereadores. Queria que a senhora passasse todo o contexto e explicasse para quem está nos acompanhando por que decidiu processar o vereador. Bom, primeiro, André, eu quero aqui fazer uma consideração que desde o início dessa legislatura, isso é público, as pessoas que acompanham o dia a dia da Câmara Municipal podem testemunhar, o vereador Kleber me persegue. Ele vai para a Câmara encomendado para tentar arrumar alguma confusão comigo. E eu nunca caio. Isso porque nós temos pautas muito relevantes para a cidade, nós temos projetos que eu preciso e quero deliberar, porque corresponde aos interesses de grupos muito relevantes para Guarulhos. Só que dessa vez o que aconteceu não foi uma tentativa de me tirar do sério. O que aconteceu foi muito grave. Primeiro porque tinha um grupo de estudantes, tinha uma escola fazendo visita monitorada na Câmara Municipal. O vereador apresenta um projeto de lei completamente estapafúrdio, como é tudo que ele apresentou até agora para a Câmara. Eu desafio alguém me apresentar um projeto relevante dele para a cidade, sugerindo que seja feito exame toxicológico em professores e professoras. Isso é um desrespeito com uma categoria que, inclusive, está brigando por um reajuste salarial que faz 8 anos que não vem, para uma categoria que está sofrendo com questões de saúde mental pelas péssimas condições que encontra dentro das escolas municipais para trabalhar, por uma categoria que teve o plano de carreira desmontado no final da gestão do Guti ao apagar das luzes. Ou seja, como que você pode, mais uma vez, tentar criminalizar uma categoria, correto? E ainda mais se valendo de um discurso obscurantista sobre a política de drogas. Pois bem, eu me manifestei na tribuna contrária a essa posição,
porque é a segunda vez que esse vereador tenta perseguir professores e professoras. Quero lembrar do projeto que ele recuou, né, porque ele não consegue fazer uma briga até o fim. Ele cede, né, ele não tem firmeza suficiente para fazer um embate, onde ele propunha colocar câmera de segurança em profissionais, professores e professoras. Poxa, isso é um desrespeito fenomenal. Ele recuou nessa, eu espero que recue nessa de toxicológico também, e que debata realmente os problemas da educação. Bom, após a minha manifestação, o vereador decide usar a tribuna para falar que eu incentivo o uso de drogas por menores de idade. Isso é inadmissível. Na sequência, ele começa a gritar comigo, e aí, me chamar de moleque dentro da Câmara, isso não é admissível, até porque eu sou tão vereadora, sou tão autoridade ali dentro quanto ele, quanto qualquer outro vereador e vereadora. Aliás, ele deve se referir a mim como Vossa Excelência. Ele não é meu amigo para me chamar pelo nome, ele não faz parte do meu ciclo de relações pessoais para me chamar de você. Aliás, eu não troco palavras com esse vereador porque eu acredito que ele é uma pessoa desprezível, e gente assim eu desprezo, pura e simplesmente. Tanto que é o único vereador na Câmara que eu nem cumprimento, porque não faz sentido. Então, a minha postura de reagir é porque eu não admito sofrer nenhum tipo de violência, não admito ser desrespeitada dentro de um lugar que eu fui eleita com voto popular, que conferiu a minha autoridade para estar ali dentro. Então, eu nunca desrespeitei o vereador Kleber, e a prática é o critério da verdade, como eu mencionei. Quem acompanha as sessões da Câmara Municipal sabe muito bem qual é a minha conduta lá dentro, com todos os vereadores e vereadoras. Então, eu não admito. O nome disso é violência política de gênero, que é violência política é uma lei que foi aprovada em 2021, que criminaliza qualquer tentativa de humilhação, de intimidação, de criar obstáculos para a atividade política de mulheres que se candidatam ao cargo eletivo ou que já estão em exercício. E digo mais, a gritaria dele apontando o dedo na minha cara e me chamando de moleque, o nome disso é agressão verbal, que aconteceu dentro da Câmara, diferente do que o presidente também tenta colocar, dizendo que foi um bate-boca. Não foi um bate-boca. O que aconteceu ali foi violência. Aliás, confesso que eu fiquei um pouco chocada também com a repercussão dos canais de notícias da cidade, que também colocou num lugar como se fosse uma briga entre vereadores, e não foi isso que aconteceu. Eu fui vítima de uma violência dentro da Câmara Municipal, tanto que reivindiquei junto aos meus pares que seja encaminhado para a Comissão de Ética. Nós não podemos admitir que esse tipo de conduta continue prevalecendo dentro da Câmara Municipal. Nós não podemos admitir que a Câmara Municipal seja rebaixada ao nível que esse vereador quer nos colocar. Então, acho que a Câmara precisa apurar, seguindo o exemplo do que fez o presidente Hugo Motta, da Câmara dos Deputados e Deputadas Federais, que não hesitou em encaminhar o deputado Gilvan, da Federal, do PL, curiosamente o mesmo partido do vereador Kleber, porque esse é um modus operandi dessa galera, ser violenta, agressiva, não propõe nada de relevante, só sabe arrumar confusão e ofender as pessoas. O presidente Hugo Motta não titubeou em encaminhar o deputado Gilvan da Federal para a Comissão de Ética, inclusive sugerindo a suspensão do mandato pelas ofensas que proferiu contra a ministra Gleisi Hoffmann. Então, eu reagi porque contra a violência eu não me calo, e espero que a Câmara Municipal também tenha a mesma coragem que teve a Câmara dos Deputados e Deputadas de enfrentar a violência. A violência contra as mulheres deve ser enfrentada em todos os espaços, inclusive dentro da Câmara Municipal de Guarulhos. E aí quero registrar também que o mesmo vereador também atacou verbalmente a vereadora Janete Pietá, pedindo para que a gente ficasse quieta. Ô, André, mandar ficar quieta e mandar calar a boca é a mesma coisa, tá certo? É a mesma coisa. O vereador Guto Tavares, inclusive, mencionou em um dos seus pronunciamentos que quando tem embate entre o Kleber e o Edmilson, o Kleber e o Guto, o Kleber nunca pediu para eles ficarem quietos. Essa postura do Kleber, ela é especial com mulheres. Com homens, ele respeita todo mundo. O problema dele é quando ele vê uma vereadora com uma votação muito maior do que a dele, dentro da Câmara Municipal, aí ele acha que ele é muito homem e pode falar de qualquer jeito comigo. Não pode, o que ele fez é ilegal, eu tenho respaldo jurídico e é por isso que, além de pedir à Comissão de Ética,
eu também já estou tomando todas as providências para judicializar o caso e processar ele. Então, isso não vai passar batido. Agora, vereadora, pegando carona em dois aspectos que a senhora mencionou nessa última resposta, primeiro eu quero lhe perguntar qual sua expectativa quanto ao andamento do caso, se é que tramitará por lá, na comissão de ética. Porque nós sabemos, isso não é uma exclusividade de Guarulhos, que os conselhos de ética Brasil afora têm uma conduta corporativista de deixar quase todos os casos em banho-maria e nada fazer. Então, em primeiro lugar, a sua expectativa para a tramitação desse caso no Conselho de Ética. Em segundo lugar, a senhora citou a conduta do presidente Martello e eu queria saber se a senhora julga que a postura dele tem sido permissiva, notadamente com o vereador Kleber Ribeiro. Questiono isso porque na sessão de ontem, em determinado momento, ele disse algo mais ou menos assim: a vereadora Fernanda, como chama mesmo aquela palavra que ela disse, que era a conduta do Kleber? Misoginia? Eu nem sei o que é isso. Ele disse isso. Então, me parece o presidente um pouco... não sei se ele está conseguindo tratar as coisas como elas deveriam ser tratadas. Então, a senhora acredita que a conduta dele tem sido permissiva? Olha, primeiro eu lamento muito o presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, uma cidade tão relevante para o estado de São Paulo, não sabe o que é misoginia no século XXI, num momento em que o mundo inteiro reivindica por mais direito para as mulheres, inclusive direitos políticos. O presidente da nossa Câmara não saber, para mim, é fato grave. Eu espero que ele corrija isso o mais breve possível e passe a fazer o debate do enfrentamento à violência contra as mulheres e também conhecer os termos adequados que o movimento feminista, o movimento de mulheres já conseguiram consolidar no Brasil. Segundo, eu acredito que falta de toda a mesa diretora esse empenho maior para colocar a regra ali dentro. O vereador Kleber ele não está acima do regimento interno da Câmara, tampouco da legislação nacional. Ele precisa se submeter, precisa se enquadrar dentro daquele espaço, porque ela não é a casa dele onde ele pode falar o que bem entende. Aliás, fico surpresa se ele tem esse comportamento dentro de casa, porque minimamente a família precisa pedir medida protetiva. Bom, então, o que eu espero é que o presidente Martello faça aquilo que ele me falou no plenário ontem, quando me perguntou se eu estava brava com ele, eu respondi que sim. Eu espero que ele acolha o nosso pedido, encaminhe para a comissão de ética, para que ali dentro, os vereadores e vereadoras que compõem a comissão possam fazer a avaliação do caso e dentro das punições que o Código de Ética da Câmara estabelece, possam verificar quais são as medidas necessárias e cabíveis para que o vereador seja devidamente punido. Até porque nós não estamos falando de uma disputa qualquer dentro da Câmara, nós estamos falando de um ato de violência. E eu me nego, André, passar 4 anos dessa legislatura sofrendo violência ali dentro. Eu me nego. Eu não vou sair, então vai ter que resolver. Eu também não vou me calar, então vai ter que resolver. Isso dentro da Câmara e fora da Câmara. O que é possível fazer lá dentro, de minha parte, eu fiz. Agora precisa ter um compromisso, inclusive de uma Câmara que tem uma maioria de homens, que é agora que nós vamos ver se todos os vereadores lá que dizem ser contra a violência contra as mulheres, vamos ver qual é o comportamento quando uma vereadora, no mesmo ambiente que eles, é vítima de violência. Então eu espero que o compromisso com o enfrentamento à violência também tenha valor para aquele espaço. Mas se não tiver, eu também já estou adotando todas as medidas cabíveis em outras esferas. Batido, isso não vai ficar. Perfeito, vereadora. Vamos girar um pouco aqui a nossa pauta. Queria questionar a senhora sobre o projeto de lei 91 desse ano de 2025, apresentado pela senhora, que, se aprovado, declara como área de interesse social o assentamento Terra Prometida 2 aqui da nossa cidade. É mais um projeto que deveria ser discutido, mas fica engavetado, parado, porque a Câmara de Guarulhos simplesmente não consegue levar os trabalhos a sério e adiante. Por que a senhora apresentou esse projeto e qual a expectativa para quando ele for colocado a mérito? Primeiro eu quero fazer essa comparação, né? Enquanto tem vereadores querendo perseguir profissionais da educação, nós estamos lutando para garantir direito à terra, direito à moradia para as famílias que precisam aqui na cidade de Guarulhos. André, você sabe que Guarulhos tem um déficit habitacional gigantesco. Nos anos da prefeitura do Guti, não teve um programa de construção de moradia popular providenciado pela prefeitura de Guarulhos. A cidade
A gestão do Guti viveu no mesmo período da gestão do Bolsonaro, que tinha o tal do programa Casa Verde e Amarela, que eu desafio qualquer vereador que é apoiador do Bolsonaro me falar uma unidade do Casa Verde e Amarela em Guarulhos, quando na realidade os dados apontam para mais de 300 mil pessoas vivendo em comunidades, favelas e áreas de risco. Inclusive famílias que estão enfrentando loteamentos clandestinos organizados por grileiros. Guarulhos é uma cidade que se constituiu e se organizou com grilagem. Nós não podemos admitir. Fora que precisa ser feita urgente uma revisão do plano diretor e da lei de zoneamento, porque a cidade está crescendo de forma irregular. Portanto, nós que acompanhamos a luta do movimento de moradia, que acompanho já há pouco mais de um ano a luta da comunidade da Terra Prometida e outras comunidades aqui na cidade, nós decidimos provocar a prefeitura para agir dentro do que é competência nossa, tanto de Câmara quanto de Prefeitura, para agir em favor dessas famílias. Primeira coisa que eu quero considerar, aquela área tem uma dívida de IPTU e uma dívida ambiental que, se a Prefeitura decidir executar a dívida, essa área não pertence mais a quem reivindica ela. Não pertence. Aliás, no Carnaval, a Prefeitura reajustou em 100% as multas ambientais. Ou seja, o suposto proprietário que devia 4 milhões de multa ambiental, agora ele deve 8. Por que nós não estamos cobrando isso? Tem que cobrar. Segundo, que na própria lei de zoneamento e no plano diretor de Guarulhos prevê a criação de zonas de interesse social. Ou seja, falar de 180 famílias nesse tipo de conflito, nós não estamos falando de uma discussão de interesse privado. 180 famílias é interesse público. A Prefeitura de Guarulhos e a Câmara Municipal precisam agir em favor dessas famílias, que, aliás, foram removidas de forma violenta por parte da Polícia Militar. Aliás, eu estive um dia antes no 15º Batalhão, junto com o secretário de Segurança, o Coronel Hélio, junto com o Anistaldo, secretário de Habitação, para dizer que se a gente não conseguisse reverter na justiça a decisão, não haveria enfrentamento. No dia seguinte, nós tivemos um dos moradores ferido com um tiro a queima-roupa. Eu quero deixar registrado que agora, dia 15 de maio, nós temos uma reunião com a Corregedoria da Polícia do Estado de São Paulo para levar esse caso e cobrar a investigação, que inclusive o responsável pela operação, e isso está gravado, disse que eu podia filmar, fazer o que quiser, que isso contribuiria para o inquérito policial. Pois bem, eu não esqueci dessa história, estou indo atrás, porque esse policial precisa ser devidamente punido para servir de exemplo para a Polícia Militar parar de achar que pode chegar nas comunidades e atirar em quem bem entender. Então, além da gente fazer esse trabalho de evitar esse tipo de confronto e violência contra os moradores, nós também queremos discutir essas áreas para que elas sejam destinadas para as famílias organizarem as suas vidas. O que não dá é para falar que não tem dinheiro para construir moradia popular e não fazer nada. André, se a gente cobrar a dívida de IPTU dos grandes milionários da cidade de Guarulhos, a gente consegue resolver o problema habitacional de Guarulhos numa tacada só. E é importante que seja dito que eu volto a citar isso na coletiva de 100 dias. Radar de Notícias esteve presente. O nosso comentarista aqui, Rabi Khalil, perguntou para o prefeito se existia um plano de cobrança aos grandes devedores e se existia alguma expectativa de reajuste do IPTU. E numa resposta pouco clara do prefeito, ele disse que a gestão estudava contratar uma empresa para levantar quem seriam os grandes devedores, o que, com o devido respeito ao prefeito, eu acredito que a prefeitura já tem a lista de quem são esses devedores. Se não tem, é algo tão grave quanto está acontecendo. Então, soa estranho que o prefeito, que defenda tanto a desburocratização das coisas, defenda a contratação de uma empresa para um suposto levantamento de supostos devedores. Honestamente, não entendi. E desde a coletiva, vereadora, não houve nenhuma manifestação. Não teve nenhum vídeo do prefeito no TikTok, no Instagram, explicando o que ele quis dizer. A SECOM também não fez uma errata nem nada do tipo. Então fica aí registrado, consignada a minha dúvida de que até agora eu não entendi o intuito do prefeito a este respeito. Isso é uma escolha política. Isso não precisa fazer levantamento, isso não precisa contratar empresa. Afinal de contas, é só a prefeitura demandar um dos secretários dele, que
da mesma turma do Gucci. Eu quero frisar, essa gestão que tenta se diferenciar do Gucci está se comportando igualzinho o Gucci se comportava, inclusive com o mesmo time que era do Gucci. Pede para o time do Gucci apresentar para ele quais são os grandes devedores e executa. É muito simples. Aliás, se as famílias de trabalhadores e trabalhadoras deverem à prefeitura, eles correm para cobrar. Mas grandes milionários, e eu não estou falando de dívida de R$ 1.000 não, gente. Eu estou falando de quem deve de 20 milhões para cima, é disso que nós estamos falando. Que, aliás, esse congelamento de IPTU não pode atingir essa galera. Tem que congelar IPTU para trabalhador e trabalhadora, não para milionário que fica sonegando imposto na cidade. Então, é uma decisão política do prefeito. Estão falando que a cidade está com pouco recurso e é verdade. A gestão do Gucci limpou os cofres da prefeitura, deixou a cidade endividada. Então, vamos repor esse valor. Como? Arrecadando dos milionários que devem. E digo mais, essas propriedades que têm essa dívida de IPTU, elas não são mais dessas pessoas. São propriedades públicas que nós precisamos reivindicar e colocar elas em ordem com o que estabelece a Constituição. Esses terrenos, eles precisam cumprir uma função social, uma função produtiva. Senão, também estão de forma ilegal. E já que estamos falando de IPTU, vereadora, queria ouvi-la sobre o projeto de lei 95, também apresentado esse ano, em que a senhora propõe uma alteração na lei que disciplina a fiscalização, arrecadação, cobrança do IPTU e prevê isenção na cobrança desse pagamento desse imposto para templos religiosos aqui na nossa cidade. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse projeto e também se a senhora acredita que a Câmara de Vereadores de Guarulhos vai enfrentar este projeto, analisá-lo, debatê-lo e se a senhora acha que é um projeto possível de ser aprovado. André, primeiro que esse projeto, ele regulamenta algo que já é determinado por lei federal. Não é a vereadora Fernanda que quer isentar os templos religiosos. Já existe lei federal que isenta todos os templos religiosos de todas as denominações do pagamento do IPTU, com um fundamento na liberdade religiosa, na garantia do direito de culto, enfim. Só que Guarulhos não regulamentou. Não pode, a nível federal, a gente ter uma determinação e a lei de IPTU da cidade não acompanhar, o que é grave. Então, nós apresentamos essa alteração para adequar a cidade com o que já estabelece a lei federal. Ponto final. Ou seja, se a Câmara Municipal não topar essa adequação, está desrespeitando lei superior. E não pode a Câmara, não pode os vereadores e vereadoras da cidade de Guarulhos não atender uma legislação que está acima da nossa capacidade legislativa. Então, essa adequação ela é pertinente. E essa situação chegou para o nosso mandato, primeiro por uma relação que nós temos muito forte com o povo de Santo, em especial a Umbanda e o Candomblé, que são entidades religiosas que já sofrem com um esquecimento do poder público fenomenal. Mas nós verificamos depois que outras igrejas, inclusive igrejas católicas, estão recebendo a cobrança de IPTU de forma indevida. Não pode. Então, nós apresentamos, eu espero que a Câmara Municipal tenha sensibilidade de fazer essa adequação, isentar os templos religiosos da nossa cidade e, mais do que isso, devolver o dinheiro de quem está sendo cobrado por essa cobrança que é completamente indevida. E reafirmo, aqui o nosso compromisso é garantir que todas as entidades religiosas, de qualquer denominação que for, tenham a segurança de exercer o seu direito à religiosidade e à fé sem que seja cobrada. E quero te lembrar que isso vale para templos religiosos que tenham sede própria, mas também sede alugada. Se a comunidade for locatária de um imóvel, ela também é afetada por essa lei. Nós não podemos permitir que as pessoas que são locatárias, que não tenham condição de comprar o imóvel, tenham um obstáculo maior na hora do exercício da sua fé. E aí, André, todo mundo adora discutir renúncia fiscal para empresário. Eu sou contra. Aqui nós estamos falando de renúncia fiscal para algo que é consagrado na Constituição.
que é a liberdade de culto, a liberdade religiosa. Então, reafirmo, espero que a Câmara Municipal tenha sensibilidade com todo o povo religioso da nossa cidade. 18h49, vereadora, para a gente encerrar, minha última pergunta para a senhora é a seguinte. Ano que vem, ano de eleição, a senhora teve uma votação expressiva no pleito do ano passado. A senhora tem a pretensão de ser candidata a deputada estadual ou federal pelo PT, sim ou não? André, eu estou fazendo essa discussão dentro do PT. Primeiro que Guarulhos é uma cidade muito importante e relevante para todo o conjunto do PT no estado de São Paulo e a nível nacional. Nós temos uma eleição que vai ser uma eleição importantíssima, porque nós vamos trabalhar duro pela reeleição do presidente Lula, que essa é a prioridade do PT. Eu sempre estive à disposição do meu partido e sigo fazendo essa discussão interna. Ainda não temos uma definição de qual vai ser a minha participação na disputa eleitoral, mas certamente vou participar dela de um jeito ou de outro, porque o nosso compromisso é percorrer Guarulhos para reeleger o presidente Lula. Tá certo. Vereadora, queria agradecer a sua presença, sempre muito atenciosa com o nosso programa. A senhora, a sua equipe também, sempre muito prestativa quando nós temos alguma dúvida. Então, quero deixar isso registrado. Agradecer a senhora pela presença, desejar um bom trabalho, já reforçar, antecipar o convite para que volte em outra oportunidade. Obrigada. E dizer o que eu tenho certeza que a senhora já sabe, que as portas do nosso programa estarão sempre abertas. Então, um bom trabalho, volte mais vezes. Obrigado por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço por repercutirem o absurdo que aconteceu na Câmara Municipal. Só peço a delicadeza de conseguir enxergar aquilo como violência também. Não foi um bate-boca qualquer entre vereadores, ocorreu um caso de violência. E, no mais, eu sigo à disposição de todas as pessoas que também acompanham aqui o Radar de Notícias e também à disposição do jornalismo da cidade de Guarulhos para ter acesso a todas as informações do que acontece na Câmara Municipal. Muito bem. Encerrando aqui esse segundo bloco com uma entrevista aqui na qual passeamos por diversos pontos. Vamos para um rápido intervalo. Produção, o Léo Notário está de volta já já. Temos 2 tópicos para repercutir. O terceiro bloco do Radar de Notícias. Vem aí, não saia daí, voltamos já.